E aí, família, firmeza total, daquele jeito. Firmeza, como que vocês estão? Estão se cuidando aí? Tá ligado, precisa se cuidar nessa quarentena, hein, parça? Fazendo favor, mano. Então, qual que é a fita? Aula de hoje, né? A gente vai dar uma pausa aí. No primeiro momento, a gente estava falando sobre América Portuguesa e chegamos ali em todo aquele processo de independência, né? Então, a América Portuguesa agora sai, né, desse cenário, essa nomenclatura, e agora a gente vai falar de Império Brasileiro, firmeza pós-independência. E como foi prometido na aula lá dos maias, dos incas, dos astecas, né, que a gente falou, como foi prometido lá naquela aula, agora a gente vai falar aqui, né, do processo tanto de colonização dos espanhóis, como também de processo de independência, já iniciar essa discussão que vai levar até a aula que vem, que a gente vai falar da independência do México e do Haiti. Firmeza? Então aqui a gente tem uma pintura, né, de 1892, né, ela retrata o ano de 1492, mais especificamente o dia 12 de outubro, que é o dia que Colombo, representado por esse maluco aqui, ó, segurando a cruz, tá ligado? Chega lá nas ilhas do Caribe, né, num caso aí. Então aqui a gente tem uma representação artística e uma representação romântica sobre aquele processo. Você acha mesmo, cachorro, que o mano ia chegar numa viagem do cacete, simplesmente chegar lá e as pessoas iam festejar? Nossa, chegou os europeus, chegou os espanhóis. É porra, meu irmão. Bagulho puta maluco estranho, tá ligado? Puta maluco estranho. Tá todo mundo aqui, ó, sem camisa, mó calor na praia, suave. Até o cara aqui, ó, que caguetou o lugar onde colava, onde ficava, né? Esse indígena tá sendo representado dessa forma. Aqui o cara que levou esses portugueses, esses espanhóis até a tribo, né? Os caras de, mano, de veludo, cuzão. Você acha mesmo, tá ligado? Então, qual que é a fita? A gente tem aí já um processo que a gente tem que desestruturar, que é achar que esse processo que eles vieram para as Américas foi um processo romântico, como representado nessas figuras produzidas por artistas espanhóis e europeus. Então eles vão passar a visão deles sobre esse processo. Só que nós, como residentes desse todo esse continente americano, a gente precisa ter uma visão, né, nossa sobre esse processo. E uma visão interessante que é levantada e hoje, de uma forma histórica muito mais, mais legítima com os fatos relatados, é que a chegada desses europeus nesses continentes, no continente americano, por exemplo, né, tanto do português, tanto do espanhol, ele fez um processo, ele deu abertura a um processo de conquista. E esse processo de conquista vai gerar diversos embates e diversos problemas dentro desse continente, beleza? Deixa eu ver como é que tá o tempo aqui. Tá firmeza. Então a nossa aula de hoje vai ser a conquista da América Espanhola, certo? Então os portugueses estão chegando aqui, estão vendo se está tudo certo, é isso. Então vamos que vamos, quebrada. Os temas hoje falados na aula vai ser a exploração da América Espanhola, né? A gente vai falar muitos temas, então a aula é comprida, tá? Eu vou tentar fazer ela no máximo em 45 minutos, vamos ver. Então dá uma pausa nela e retoma ela. Não vê ela toda de uma vez, né? Caso você queira firmão, mas se não, dá uma pausinha nela. Eu vou falar um momento legal para dar essa pausa para retomá-la, beleza? Então a gente vai falar da exploração da América Espanhola, a gente vai passar por muitos temas, a relação de trabalho deles, né? Como se dava essa relação de exploração, né, em relação ao trabalho, né, a sociedade na América Espanhola, né, e a administração da colônia. Então esse primeiro bloco aqui de 4 temas, ele vai retratar como que convivia esses povos ameríndios, né, com os espanhóis, qual era a relação, como eles estavam passando por esse processo. Aqui a gente vai dar um pulo, semelhante ao que a gente fez no Brasil também, a gente vai dar um pulo. Aqui existe um contexto europeu que eu vou dizer lá na frente o que é, e a gente vai começar a falar na América, na independência da América Espanhola. Então, se você quiser fazer uma pausa na aula, vê esse primeiro bloco e nesse segundo você deixa no finalzinho e já descansa depois. Firmeza? Tamo junto. E o principal que a gente vai falar e apenas apresentar é a rebelião do Tupac Amaru de 1780, tá? Então eu não tô aqui para discorrer muito
sobre esses processos, mas sim abarcar as questões que o vestibular aí costumeiramente aborda, beleza? Então aqui a gente tem o Tupac chave, né? Daquele jeito, moleque é como, mano? Chique, né, parça? Então a gente tem a conquista, né, a integração, como esse processo, a chegada deles aqui no continente, como se deu esse processo? Basicamente a gente tem que lembrar daquela aula que a gente falou do quê? De mercantilismo, a primeira aula, a primeira e a segunda aula que a gente falou de Brasil. A gente falou de um processo de ideias econômicas que eram denominadas de mercantilismo. Então, tanto a chegada de Portugal na América Portuguesa, quanto a chegada da Espanha, no que a gente vai chamar de América Espanhola, todos esses dois pontos, eles vão se dar dentro dessa ideologia econômica, o mercantilismo. Tá? E o mercantilismo ele tem uma coisa essencial, que é o colonialismo. Né? Então você vai aderir, vai conseguir equilibrar sua balança comercial, você vai conseguir arrecadar metais preciosos através do colonialismo. Mas a colônia ela tem que ser o quê? Ela tem que ser submissa à metrópole. Para ela ser submissa, a gente tem um mecanismo que é chamado de pacto colonial, beleza? Que é um conjunto de normas que regulamenta, né, as relações entre metrópole e colônia. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, pega a primeira e a segunda aula e veja, tá? Porque eu só estou dando pontuação aqui. Aqui a gente tem uma outra pintura a óleo, tá? Eu não vou conseguir identificar agora a fonte dela, mas aqui a gente tem outra pintura a óleo representando, né, alguns conflitos entre os espanhóis que estão representados aqui nas calças coloridas, né, e os povos indígenas, né, que foram massacrados nesse conflito aqui em si representado, e a gente vê uma outra coisa dentro desse cenário, que são os cachorros, que são usados, né, como armas. A gente vê cabeças de pessoas decapitadas aqui, né, os cachorros mordendo cabeça, e os caras atacando os indígenas, mordendo o rosto, né. Então, a utilização de cachorros, a vinda de cachorros, de aves, aves como galinha no caso, cavalos, tudo isso foi trazido pelos espanhóis, e tanto o cavalo como o cachorro eles eram utilizados como um instrumento de guerra nesse processo, tá? Então mais uma parte aí, né, desse processo do que não é de descobrimento, cacete, não fala essa desgraça, irmão, porque não é descobrimento, mas sim um processo de conquista. Se é conquista, algum povo vai ter que perder a hegemonia desse território, e essa hegemonia vai passar para os espanhóis, beleza? E essa hegemonia vai se dar de forma, como representada aqui, violenta. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então a justificativa, né, a gente sabe que essa empreitada de vir para a Europa para conquistar os povos, descobrir outros povos, é muito caro. E você não precisa unicamente de recursos dos burgueses mercantilistas, né? Mas também você precisa de iniciativa, né, e apoio da própria população. E para isso é utilizado muito a justificativa da conversão indígena à fé católica, ou seja, expansão da fé católica. Nesse processo, a Espanha em específico, ela é uma nação fiel à Igreja Católica, né, que está passando por diversas crises na Europa, e uma dessas crises acaba do renascimento, né, o renascimento cultural acaba levando a igreja a fazer as reformas religiosas. E essas reformas religiosas, a gente vai ter os jesuítas saindo, que vai ser protagonistas no Brasil, e a gente vai ter aí uma necessidade de conseguir mais fiéis à religião, o cristianismo, porque existia reformas e pessoas que estavam abandonando essa perspectiva, essa ideologia de mundo que seria a fé cristã, beleza? Então, a igreja apoia, e a gente sabe que grande catalisador de influência desse período e também dos nossos períodos modernos é a religião, e é a Igreja Católica, imaginando no Ocidente, beleza? Pensando aqui no nosso mundo Ocidente, beleza? Então, a conversão dos indígenas era uma excelente justificativa para se dar para a população espanhola, para ela defender os riscos, né, e fazer os líderes espanhóis, os grandes mercantilistas, esse processo de conquista. Tá? Então essa justificativa ela entra no cenário de uma justificativa para o povo europeu,
por que conquistar e por que destruir indígenas e matar todos os indígenas que não forem convertidos, beleza? Então a gente tem aí que os espanhóis ele subjugou o Império Inca, o Império Azteca, como a gente falou, o Império Maia, que já estava no seu finalzinho quando eles chegaram, né? Muitas cidades já estavam vazias, desertas, né? E isso se deu por meio da agressividade e superioridade de técnicas militares. Técnicas em qual sentido? Não é de luta, né? Não é de estratégia de ir para um lado ou ir para o outro, mas técnicas de você conseguir, através de influenciar um grupo determinado, uma tribo determinada, você fortalecer ela militarmente e a partir disso ela guerria com os inimigos daquela própria tribo, você fortalece aquele exército, quando ela derrota os inimigos dela, consequentemente ela fica enfraquecida pelas perdas pela guerra e elas ficam refém dos espanhóis, podendo escolher aí se vão destruir essa tribo que eles mesmos fortaleceu por ter ficado enfraquecida ou se vão manter ela sob a força e a influência espanhola. Então são técnicas militares de pôr um contra o outro, fortalecer determinados pontos para que eles mesmos se enfraqueçam em um todo e a partir disso o único que tem estrutura para organizar e dominar aqueles que sobrarem serão os espanhóis, beleza? E além disso, a gente tem aí armas de fogo, cavalo, como eu disse aí, como os portugueses já tinham e aqui eles também já têm, beleza? E as habilidades políticas, né? Então eles se alinhavam a grandes impérios mesmo, né? Meio que passando a intenção de dar poder a eles, coisa que não era representada, firmeza? E aqui estima-se, né, um trecho que eu tirei da Linhares, né, as estimativas mais conservadoras calculam que 10 milhões, né, de mortos ocorreram, de indígenas mortos nesse processo de conquista, beleza? Então é muito importante isso daí. Mas isso não se deu, deixa eu só ver a hora aqui, ótimo, tá perfeito, mas isso não se deu só dessa questão de influência e de estratégia militar, mas também em questões de doença, como o sarampo, a gripe e a varíola, foram doenças que não viviam, que não tinham aqui no continente americano. Isso foi trazido com os europeus, né? E como a gente está vendo também nesse sistema, nesse contexto nosso de pandemia, né, a gente não tem anticorpos para esse vírus e esse vírus mata, tem uma mortalidade tão alta porque a gente não tem esses anticorpos e ele dissemina em uma velocidade muito alta, certo? Aqui é semelhante, eles não têm esse arcabouço biológico e essas doenças vêm para cá, elas são utilizadas inclusive como armas, como estratégia militar, né? Você contamina, jogam pessoas com gripe em determinada tribo para contaminar aquela própria tribo, enfraquecê-la para você dominá-la, né? Sarampo, varíola em geral, certo? Então você tem aí que eles não têm essas defesas biológicas, como a gente também não tem para esse novo vírus, e a mortalidade é extremamente alta, beleza? E o caráter dessa dominação, ela se concentrava, né, em extração de metais preciosos, que eram basicamente do México, a prata e o Peru, né, que são diversos, tanto o México como o Peru, diversos metais preciosos, mas mais importante que a gente destaca em quantidade é a prata, beleza? E a gente vai ter que a divisão dessas terras, né, elas vão se dar como haciendas, né, que são como já era utilizado tanto no Chile pelos Incas e no México como os Maias, né, que são grandes propriedades, né, de terras, onde você tem o trabalho desses nativos agora, não como mais servidão, mas como um trabalho análogo à escravidão, né, agora como uma escravidão desses próprios nativos, né, mas não mais a servidão, mas sim uma escravidão desses nativos para os espanhóis, né, e algumas delas se dedicavam à monocultura, né, então há uma exportação de produtos, mas a principal, isso é importante, caralho, a principal
intenção dos espanhóis nesse momento era a prata, por eles terem descoberto muita e muita e muita prata mesmo nesse processo. Tanto no México como no Peru, logo no início, em 1492, né, eles já descobrem grandes quantidades de prata e metais preciosos, diferente do que aconteceu no Brasil, na América Portuguesa, que só foi descobrir lá em 1700 e quebradinho, beleza? Então aqui já 300 anos antes você já tinha a extração de prata ocorrendo a todo vapor, beleza? Em todo esse processo. A prata ela não se esgota, né? Ela tem muita, é uma reserva muito grande. Tá? Então a gente tem aqui uma representação, né, do Theodore Breed, né? Essa representação ela é a extração de metais preciosos das minas, né? Então os trabalhadores de minas de ouro, né, de Potosí, então são indígenas, né, em regime de escravidão, certo? Que era um dos regimes mais disseminados nesse processo. Eles trabalhavam aí, né, que seria na realidade é a mita, né? Mas é um regime análogo aí à escravidão que a gente vai falar, beleza? Então aqui as relações de trabalho, né? Então o repartimento desses índios, algo já ocorria semelhante lá nos impérios incas, né? Que são as minas. Então era conhecido na América Andina como a mita, o trabalho. Então o trabalho que ocorria dentro desse Império Inca, ele se dá através do que vai ser chamado de mita, que ocorria tanto no Império Inca como no México, né, que é um trabalho que ele tem caráter obrigatório e temporário, ou seja, por um determinado tempo você vai ter que trabalhar, né, que são meio que os impostos que você paga para o povo, né? Você vai, além de dar impostos em troca de moeda, mas também em forma de trabalho, certo? Então, os portugueses vão apropriar-se se apropriar-se disso, polir isso de uma forma, numa visão europeia sobre trabalho, né? Trazendo a visão que eles têm de escravidão sobre isso também, e muda algumas coisas e faz o que a gente vai chamar, né, de trabalho compulsório aí, né, que eles vão fazer, certo? Nas próprias minas, trabalhos até a exaustão, tá? E a gente vai ter, né, que muitas tribos, né, acabavam aliando-se aos espanhóis, né, nesse processo que a gente vai chamar de encomenda, né, que é o encomendador, que é um espanhol no caso, né, ele iria assegurar a essa tribo que quer se unir a ideia aos espanhóis, né? Ele ia assegurar uma instrução cristã, ou seja, ele ia dar a fé cristã, ele ia ensinar a fé cristã para essa aldeia. Em troca disso, a aldeia inteira ia trabalhar nas minas dos espanhóis, né? Então, assim, em troca da fé, como eu disse lá na casa da justificativa, você vai obrigar eles a trabalhar, né? Obrigar não, né? Porque obrigar, caralho. Obrigar eles a trabalhar nas suas minas. Firmeza? Aqui a gente tem uma representação de um encomendeiro, né, capturando um indígena, né? Então a gente sabe que esse processo não é tipo, vamos lá rapidinho. Você concorda? Concorda, é ótimo, beleza. Não, o bagulho é 1000 graus, tio. Exerce muita violência e eles obrigam sim ao trabalho, à exaustão até o final, né? Você vai ser um indígena cristão que vai trabalhar nas minhas minas até o final da sua vida. Beleza? Então aqui a gente vai falar um pouco da sociedade, como ela é dividida, né? Então a sociedade da América Espanhola ela é dividida em chapetones, né? Que são os espanhóis. Então são espanhóis que vieram da Europa e estão aqui na América Espanhola, né? Então provenientes da metrópole, e eles têm função de administração, justiça e clero, né? Ele é meio que um clero dentro, um clero ligado à própria Europa, né? Então são os cleros, né, os nobres da Europa que acabam vindo para cá, né, com muitos burgueses mercantes, né? E a gente tem também o exército. Então eles acumulavam funções de justiça, administração, religiosas, certo? Religiosas e do exército. Então todas as funções, né, principais dentro da América Espanhola eram ocupadas
pelos chapetones. Então eles mandam na porra toda, irmão. É eles que vai decidir o rumo desse caralho, certo? E a gente tem abaixo deles que são os descendentes desses homens brancos, desses chapetones, né? Que são homens brancos nascidos na América, ou seja, são filhos de chapetones que nasceram aqui na América, certo? Ou descendentes desses chapetones nascidos aqui, né? E eles se transformam como uma verdadeira aristocracia colonial, ou seja, eles são grandes proprietários de terras, né? Que se dedicavam tanto ao comércio exterior através de plantações, né? Como eu disse no slide anterior, mas também na extração de metais preciosos, né? E pagamento de impostos, como a gente vai dizer mais para frente aí, beleza? Como se dá essa administração, firmeza? E a gente tinha, né, que além desses crioulos dominar esse braço econômico, eles dominam também a questão política em questão regional. Então toda a administração do território é feita pelos chapetones, né, dos vice-reinados, como a gente vai dizer, é feita pelos chapetones, certo? Só que as câmaras municipais, né, que são das, como a gente vai dizer mais para frente lá das cidades menores, elas são, no caso, dominada por essa aristocracia, certo? Uma aristocracia colonial, uma aristocracia rural, que é calcada em cima da terra, da propriedade da terra. Além disso, a gente vai ter os mestiços, né, que são nascidos entre índios e espanhóis, tá? Então, os crioulos, eles são homens brancos que nasceram aqui, na América, no continente americano. Os mestiços já são a junção entre espanhóis e índios, né, indígenas, de diversas etnias que viviam nesse continente, né, e eles, basicamente, eles eram trabalhadores livres, né, então eles poderiam trabalhar no artesanato, no comércio em geral, né, e também eles eram submetidos à mita, né, como eu disse, que é você, através de uma instrução cristã, você trabalha nas nossas minas, tá, inclusive da encomenda. Beleza? Então todo o trabalho era feito através pelos indígenas, o trabalho escravo era feito pelos indígenas, né? E a mita, que era um trabalho um pouco diferente do trabalho escravo, né? Você não poderia vender, se eu não me engano, os mestiços, né? Você não poderia vender esse trabalhador livre, no caso, né? Por ele ser livre, tá? Então ele é um trabalho análogo no sentido que o trabalho vai até a exaustão. E ele é obrigado, tá? Então ele é análogo, ele não é um trabalho escravo, tá? O trabalho escravo unicamente é feito pelos indígenas, né? E muito pouco por escravos negros, né? Pelo menos na parte oeste ali. No Caribe isso diferencia um pouco. Por que no Caribe isso diferencia um pouco? Aqui a gente tem Cuba e o Haiti, né? E a gente vê que essa região ela é extremamente importante para os mercantilistas que saem lá do continente africano com os escravos pretos do continente africano, né? E do comércio das Índias. Um exemplo disso, lembra desse mapa do Diogo Ribeiro, né? Ele é um mapa muito interessante, de 1529, certo? Então a gente tem um processo aqui que a gente vê o continente americano, aqui é a América espanhola, aqui é a América portuguesa, o continente africano e a Europa. Esses navios vêm comercializando produtos, eles vêm trazendo produtos, as especiarias lá da Ásia, né? E todos eles, tanto os navios que saem daqui com escravos, né? Com pessoas raptadas do continente africano, tanto será comercializado aqui nas ilhas do Caribe, Cuba e Haiti, né, como também os navios das especiarias. Então eles eram posto aqui, era uma parada meio que obrigatória para todos os navios que iriam para a Europa. Então eles vinham para cá. Por isso que era tão importante essa região, certo? Tanto de Cuba como Haiti. E por que que aqui existia mais escravos negros, né? Porque o escravo, a mão de obra negra, ela é utilizada nos Estados Unidos, né? Na América inglesa e na América portuguesa, mas não tão na América espanhola, porque era ocupada pelos indígenas e também utilizada como trabalho obrigatório através da mita dos mestiços. Firmeza? Deixa eu ver o tempo aqui. Tá suavão, mano. Tamo voando, cachorro. Então se liga,
a administração dessa colônia, né, ela vai se dar de uma forma, como que a Europa, né, como, voltando aqui no mapa rapidinho, como que a Espanha que está aqui vai tirar lucro de toda essa região aqui, através do quê? De impostos. Então ela vai cobrar impostos, certo? De quem? Dos chapetones, dos mestiços, de todas as classes sociais, impostos através da extração de ouro, do comércio exterior, do comércio interno, né? Mano, existe uma pluralidade infinita de impostos que eles criam para conseguir trazer, né, trazer esse recurso, sair esse dinheiro daqui e ser movido para lá, né? Diferente da extração das minas, a extração das minas, a prata era extraída aqui e levado direto para lá, certo? A maior parte dela, pelo menos as regiões que eram unicamente espanholas, né, sobre a dominação espanhola de administração por causa da grande quantidade de prata. Beleza? Então a gente vai ter a formação do Conselho Real e Supremo das Índias, então ela vai ter o monopólio dessa colônia, né? Então aqui a gente tem uma função, um Supremo Real, então a família real espanhola, né, ela vai olhar diretamente para a colônia numa forma de extrair toda essa prata, garantir essa exploração desse território. E os representantes desse Conselho Real, eles são os chapetones, ou seja, os europeus, os espanhóis que vieram do outro continente e estão aqui na América Espanhola. Os filhos dele, né, nascidos aqui na América Espanhola serão chamados de crioulos, né? Beleza? E ela, que são homens brancos, tá? E ela nomeava, né, esses chapetones, eles nomeavam, não, desculpa pessoal, e o Conselho Real, ele, representado por esses chapetones, eles nomeavam os vice-reis e fiscalizava a sua administração. Então o vice-rei, ele tinha a função de ser o rei de uma determinada região daqui, né, subordinado à metrópole, e ele administrava todo esse território em favor do quê? Ele é um chapetone, ou seja, sobre o interesse da coroa espanhola, tá? E todo esse território que é extremamente grande, desses vice-reinados, eles serão divididos em categorias menores, que são chamados de intendência. Então, o vice-reinado do Peru será dividido em intendências, em pedaços que são chamados de intendência. Então, cada vice-reinado ela era governada pelos alcaides, né, que são nobres nomeados por esses vice-reis, né, e dentro dessas intendências tinha as câmaras municipais, né, que são controlada pela elite crioula nesse processo. Aqui a gente tem um mapa, né, dos vice-reinados. Então a gente tem um vice-reinado do Rio da Prata, do Peru, do Chile, da Granada, né, da Venezuela, que seria Equador, né, da Granada. A gente tem da Nova Espanha, que acumula tanto o Império Azteca aqui, que seria hoje México, como toda a parte oeste dos Estados Unidos, né? Então essa parte aqui também era da colônia espanhola e ela só vai se transformar em território norte-americano após a independência em 1783, né, através da corrida para o oeste e compra de diversas extensões de terras do Império Espanhol. Beleza? Então, a gente vê que essa colônia espanhola ela é extremamente ampla, né, e ela não abarca a América Portuguesa, beleza? Mas aqui, ó, o Rio da Prata, lembra? Certo? Essa parte aqui que foi uma disputa entre Portugal e Espanha, essa parte aqui, ela ainda é espanhola nesse processo desse mapa, beleza? Então a administração dessa colônia, né, como tem ouro envolvido, como tem metais preciosos, ela é muito rígida, certo? Então você tem que seguir os preceitos certinhos, porque senão os caras ficam 1000 graus e mata geral nessa porra, certo? Tem diversas punições, né, através disso, e ela é concentrada, né, por quê? Porque ela necessita que toda essa riqueza seja transferida para ela na maior quantidade possível, que envolva menos perdas. Então, para ocorrer isso, só 2 portos, né, o de Veracruz, né, eles fazem um regime de porto único, né, e o porto de Veracruz e o porto
do Belo Panamá, certo? Eles são os únicos portos que podem levar recursos para a Europa, né, os metais preciosos para a Europa e também chegar metais preciosos, chegar recursos, produtos da Europa. Eles param aqui na Flórida, certo? E embarca aqui, para aqui no metrose, né, do Porto de Veracruz, no México, né, e no Belo Panamá. Então, todos os produtos que vêm da Europa, eles param nesse porto e todos que vão para lá também saem desses portos. Isso garante que todas as mercadorias que não saírem desses portos, elas serão o quê? Vistoriadas e serão apropriadas pelo Império Espanhol. Isso impede o contrabando de mercadorias e garante uma administração muito rígida, né, que vai segurar aí toda essa dissolução desses recursos que acabam se perdendo no meio do caminho, beleza? Então, mais recursos vão chegar aí para a América Espanhola, que é o critério que eles têm aí, né, que é a ideologia mercantilista. As rebeliões, a gente vai falar bem rapidamente sobre elas, tá? A primeira é a rebelião de Tupé Amaru, mas Victor, calma, se liga. Mano, beleza, você falou sobre a administração, você falou como eles chegaram, como o contato se deu, se liga. Você falou agora da exploração, como ela se deu, como se dava as relações de trabalho e exploração, tanto de escravidão, tanto como do trabalho da mita, né, do trabalho compulsório obrigatório, mas são de homens livres, né, diferente do trabalho indígena escravo e do trabalho negro escravo ali no Caribe, que era predominante, como eu mostrei. A gente também falou como essa sociedade ela se dividia, certo? E a administração, porque a administração é importante, por causa que se descobre ouro nesse território. Beleza. Só que agora a gente vai falar de processo de independência. Então, se você quer parar para descansar, esse é o primeiro momento, o primeiro bloco da aula foi, dá um pause agora, certo? E depois você volta. Então, voltando, agora a gente vai falar desse processo de independência, e ele também está no mesmo contexto, Quebrada, tá? No mesmo contexto, ele ocorre antes, mas ele está no mesmo contexto que a independência do Brasil, da América Portuguesa, perante a metrópole portuguesa. Por quê? Porque ele se dá também semelhante ao Marquês de Pombal, um déspota, um ministro esclarecido, né, de José I, rei de Portugal. Aqui você tem o surgimento do Carlos III, que é um déspota esclarecido, que ele vai fazer uma administração, ele vai fazer uma modernização da administração. Então aqui eu vou dar o contexto bem rapidinho, vai demorar acho que uns 3 minutinhos, o contexto em que se dá essa independência, esse começo de independência. Então, esse déspota esclarecido, Carlos, rei da Espanha, ele faz essa modernização da administração para ocorrer o quê? Menos perdas no transporte dessas mercadorias, de lucros e de recursos para a Espanha. Ele funda escolas dentro da América Espanhola, né? Ele expulsa os jesuítas, então ele tira o monopólio religioso cristão que poderia fazer frente aos interesses do Império, né? Ele expulsa essa ordem religiosa dos jesuítas, né? E ele estimula o comércio, né, de produtos mesmo dentro dessa América Espanhola. Então, todas essas reformas causadas pelo esse déspota esclarecido, semelhante ao que aconteceu no Brasil com o Marquês de Pombal, ele vai dar uma certa autonomia para essa região, e isso, consequentemente, né, vai ser potencializado pelas guerras napoleônicas. Então, como eu disse, da mesma forma que Portugal fugiu da metrópole de Lisboa por causa que Napoleão invadiu Portugal, aqui Napoleão invadiu antes a Espanha e o rei da Espanha foi morto, decapitado, né, pelo Napoleão, certo? Napoleão Bonaparte, e o herdeiro do trono estava aqui na América Espanhola, o Fernando VII, beleza? Então o Fernando aí, ele acaba tendo um apoio da elite crioula dentro da América Portuguesa, da América Espanhola, para conseguir lutar contra Napoleão. Quando Napoleão, eles doam, né, eles direcionam recursos para o Fernando, essa elite, né, para ele conseguir combater, e quando Napoleão é vencido e expulso da Espanha, certo?
a gente tem aí que Fernando, ele acaba defendendo meio que ele tem um rabo amarrado com a elite crioula dentro da América Espanhola. Mas não só a Espanha está dentro desse processo de dependência, a Inglaterra, semelhante, a mesma coisa que aconteceu com o Brasil, semelhante não, a mesma coisa, ela defende a independência porque ela quer eliminar as barreiras comerciais feitas por quem? Pelo Pacto Colonial. Então, no Brasil, a gente teve aí a abertura dos portos, né, que foi um decreto muito importante para a Inglaterra, e aqui o mesmo processo. A independência daria acesso à Inglaterra a esse mercado consumidor, por ela estar dentro da industrialização desse mercado consumidor crioulo e, consequentemente, inteiro aqui da região, beleza? E também os Estados Unidos, né? Também outro autor dentro desse cenário, né? Que ele está desde 1783, quando ele consegue a independência dele ao Império Inglês, certo? Ele, em 1823, ele coloca aí posteriormente a rebelião de Tupac Amaru, que a gente vai chamar de doutrina Monroe. Então a gente tem diversos processos, tanto nos Estados Unidos, tanto na Inglaterra, né, no restante da Europa, França, e na própria Espanha, que vai dar todas as cores necessárias para a independência, né, da América Espanhola. E a gente tem um movimento prematuro, a gente tem vários outros, né, mas aqui o que o vestibular mais destaca é a rebelião, e que ele citou minimamente, né, é a rebelião de Tupac Amaru, né, de 1780. Então o curaca José Gabriel, né, que é, no caso, um crioulo, ele é uma elite rural dessa região, uma aristocracia rural, né, ele se denomina como Tupac Amaru II, então ele se diz descendente do líder inca do século 16, beleza? Ele, como por ser da elite crioula, ele obteve apoio desses crioulos, né, contra a autoridades metropolitanas. E as autoridades metropolitanas, elas são representadas em que figura aqui na América Espanhola? Os chapetones. Ou seja, em 1780 começa uma rebelião encabeçada por José Gabriel, né? E essa elite branca, aristocrata, crioula, ela enforca um espanhol, ela enforca um chapetone. Essa porra dá uma treta 1000 graus, mano. Ela foi reprimida, né? Então aqui o importante dessa rebelião, que eu só citei bem por cima mesmo, né? Qual é a ideia? É que ocorre um primeiro momento de quebra entre essa elite econômica aristocrata, representada por esse mano aqui, ó, certo? Gabriel, certo? E a gente tem uma quebra dele com a elite espanhola, né? Os descendentes espanhóis mesmo, que vieram da Europa para cá. Firmeza, enforcando ele. Semelhante aí o que aconteceu na Revolução Francesa, né, em 1789, tá? Então, em 1780, né, ele já estava enforcando aí os vice-rei, aí os chapetones também. Semelhante, essa porra não é igual, mano. Pelo amor de Jah, Rastafari, não fale isso. Tá? E aqui a gente tem o Tupac Amaru, né, que esse mano aqui se diz representante. A gente vê que os crioulos, eles são brancos, porra, eles são brancos, tá? E aqui a gente vê um indígena, ou seja, ele não é branco, né, o indígena não é branco, ele é indígena. E aqui a gente tem Chaviano no rolê, né, Tupac aí, monstro, chave, beleza? Então aqui a gente tem os 3 Tupac, e desses 3 o melhor, com certeza, é Tupac, né? Shakur, beleza? E as guerras de dependência a gente também tem, além dessa rebelião que dá esse início, né? Esse estopim, esses passos iniciais, né? Ela que ganha maior visibilidade por ser uma rebelião protagonizada pela elite crioula. Então existem diversas rebeliões ocorrendo fora dessa elite crioula, né? Mas ela não ganha visibilidade para o nosso vestibular, e a que ganha é essa. Firmeza, é isso, tá? Então só para vocês terem uma noção que não existe só essa rebelião, tá? Só deixar bem claro isso. E aqui a gente tem 2 grandes representantes também aí, o Simão Bolívar, né, e o San Martín, né, eles também fazem parte dessa elite crioula, né, a gente conta a história da elite, né, a gente também faz parte dessa elite crioula,
né? E ele, cada um tem um ideal diferente, né? E ambos saem, né? O Simão Bolívar ele sai da Venezuela, do vice-reinado da Venezuela, e ele, através de lutas, através de um movimento de adesão de todos os lugares que ele passa, ele consegue fazer guerras de independências em todos esses vice-reinados, em todas essas instâncias, ele consegue fazer 10 guerras de independência e fazendo independências em todos esses territórios. Isso é foda, hein, cachorro? Aí sim, hein, pai? Beleza? E ele tinha uma ideia de uma América republicana, então todo esse império, toda essa colônia América Espanhola, tudo isso que a gente chama de América Espanhola, ele defendia que fosse tudo isso unido dentro de uma república, né? Uma república, esse território fosse das pessoas que estão aqui e não da América Espanhola, beleza? Ou não da Espanha. E isso é denominado como um pan-americanismo, beleza? Então ele partiu da Venezuela e ele foi avançando ao sul pela Colômbia e Equador, beleza? E lá no fundo, lá no sul, no fundo não, né? No sul, na direção sul desse continente, a gente tem o San Martín, né? Que também é um argentino aí, um descendente, né? O que a gente poderia chamar de argentino hoje, né? Ele sai ali daquela capitania de Buenos Aires e ele atravessa os Andes, irmão. Ele atravessa as montanhas dos Andes, né, em direção ao Chile, fazendo o mesmo processo que o Simão Bolívar estava fazendo na parte norte, na direção norte do continente. Aqui a gente viu que esse processo ele foi 1000 graus, então eles faziam a independência através das guerras, né? Então eles conseguiam derrubar a elite daquela região, né? E conseguir que a elite que garantia a dominação espanhola aqui, beleza? Semelhante aí a rebelião do Tupac Amaru que ele tentou fazer, beleza? E isso eles conseguem, aqui a gente tem um mapa, né? Que aqui sai, né? Ele sai daqui, ó, do que seria a capitania de Venezuela, o Bolívar, e ele vai nesse processo de caminhada, certo? Fazendo a independência, causando a independência de todos os lugares que ele passa. E ele chega aqui em Guayaquil, né? No Equador, na cidade de Guayaquil, beleza? E aqui no sul, certo? Próximo ao Rio da Prata, aqui já na foz do Rio da Prata, a gente tem o Martins, né, saindo dessa região, o argentino saindo dessa região aqui, fazendo o mesmo processo de independência de todas essas partes aqui, passando pela Argentina, Chile, né, Colômbia e chegando no Peru aqui também, e consequentemente em Guayaquil. Então, ambos, tanto Bolívar como o San Martín, eles se encontram na cidade de Guayaquil. Então todas essas regiões aqui passadas por eles, né, elas terão aí um processo de independência do Império Espanhol, beleza? E lá de cima, né, vai ser um processo um pouquinho diferente, mas que foi protagonizado aí, né, por uma elite crioula descendente aqui, na realidade, né, do Tupac Amaru, beleza? E eles fizeram o Congresso do Panamá, beleza? Aonde em 1826 Bolívar convoca para decidir qual será o rumo de toda essa extensão dessa região aqui, né? Qual será o rumo desses territórios americanos, né? Então aqui a gente tem uma representação, uma pintura de ambas, né? Representação e uma escultura, né? Aqui do Simão Bolívar, né? Que saiu lá da capitania da Venezuela e desceu, né, até o Equador fazendo independência. Você vê que é um homem branco, né, então ele faz parte dessa elite, né, de uma elite crioula. E a gente tem o José Francisco San Martín, né, que é um argentino aí, né, também branco, da elite branca, certo? Essa elite crioula causando a independência, fazendo esse processo, né, da direção sul e na direção norte. Firmeza. E aqui é um monumento de Simão Bolívar na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, né? Mostrando aí a influência desses dois personagens no contexto inteiro americano, né? Ele é importante para o contexto inteiro americano. A história não está dissociada, beleza? Aqui a gente tem as referências. Aqui eu trouxe duas matérias para você, né? Então uma matéria que foi publicada em 2018, certo? Uma matéria do Manuel Morales, né?
não é o país, que é o Cristóvão Colombo foi um genocida, né? Uma pergunta de interrogação aí, e a matéria do Pablo Ximenes, né? Dos Los Angeles remove uma estátua de Colombo, né? Não se deve homenagear o responsável por um genocídio. Então primeiro veio essa matéria, esse artigo, e depois veio esse aqui, dias depois. O que elas trazem de discussão aí pra gente? Elas trazem, Cabo Quebrada, que tanto essas duas matérias, pontos de vistas que às vezes são contraditórios em relação à chegada de Colombo. Colombo foi um genocida ou não? Aquele primeiro momento que a gente falou na aula de 10 milhões de indígenas mortos, como a gente deve chamar isso? O que é isso? Como aconteceu isso? A história vê isso, agora eu falando, né? A história vê isso como um processo de conquista, um processo de guerras de conquistas de outros povos, e isso levou à fatalidade milhares de indígenas, milhares de pessoas, um processo de dominação, beleza? Então, para quem quiser ler a matéria aí, elas são bem curtinhas, bem curtas mesmo, tá? São bem curtinhas mesmo, você clica no link aqui, ó, vral, e você tem acesso a ela, fechou? É nóis, tamo junto, quebrada.